O ambiente de pressão no estádio Beira-Rio aumenta ainda mais a partir da derrota contra a equipe do Cruzeiro. E isto foi visto na chegada do Internacional após a derrota em Belo Horizonte. A delegação teve um esquema especial de segurança, entretanto, não encontrou nenhum tipo de protesto por parte da torcida, que deve se manifestar a partir dos próximos dias. Enquanto isso, 2 dias de descanso para o grupo de jogadores e comissão técnica. A retomada dos trabalhos só acontecerá na terça-feira e o trabalho do técnico Roger Machado já tem um futuro muito definido do ponto de vista de decisões a serem tomadas a partir do resultado de domingo contra o Fortaleza. A gente explica tudo isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. O Inter está em Porto Alegre depois da derrota por 2-1 para a equipe do Cruzeiro em Belo Horizonte. Eu acompanhei durante toda a manhã a chegada do Inter e vou trazer aqui bastidores exclusivos e imagens interessantes também dessa chegada do Internacional, que não teve nenhum tipo de protesto por parte do torcedor. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, ZAPAY. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Baixa o app no link que está fixado aqui nos comentários. Faz uma consulta gratuita porque tu pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, IPVA, multa, licenciamento, esses débitos veiculares, tá? A Zapay te ajuda nisso, ZAPAY, e usa ainda o cupom ADUPLA20 que tu ganha 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. O início da manhã, o Inter saiu de Belo Horizonte para chegar em Porto Alegre. O voo saiu de Belo Horizonte às 7h24 e pousou na capital gaúcha por volta de 9h30. Eu fui até o aeroporto para acompanhar a chegada do Internacional e houve uma mudança no esquema de segurança. O local onde normalmente a equipe desembarca não teve o policiamento, não teve a segurança que foi chamada de última hora para se deslocar até o portão 8, na Avenida Sertório, do aeroporto Salgado Filho, porque é por ali que o Inter iria sair em um esquema de segurança especial, até para evitar possíveis constrangimentos que poderia acontecer a partir de um protesto, de alguma manifestação violenta, o que é temido pelo bastidor colorado neste momento, e até por isso o Inter sequer divulgou o horário da chegada, tá? Na Avenida Sertório, a gente acompanhou alguns movimentos. Primeiro, a presença da Brigada Militar já para aguardar o ônibus do Internacional. E aí a gente pôde acompanhar 2 funcionários do Inter, 2 motoristas que foram liberados pela segurança do aeroporto Salgado Filho para ingressar e buscar alguém. O que acontece? Nem todo mundo voltou no ônibus do Inter, tá? Algumas pessoas foram de carro, separadamente. E aí a gente teve a informação de que eram pessoas da direção. O D'Alessandro, por exemplo, foi um que não voltou com a delegação de ônibus para o CT Parque Gigante. Outros dirigentes, possivelmente também o técnico Roger Machado, fizeram esta operação e a gente até pôde acompanhar estes carros saindo do aeroporto com escolta da polícia antes do ônibus deixar o aeroporto Salgado Filho. Nas ruas de Porto Alegre, assim como no aeroporto, nenhum sinal de protesto, nenhum torcedor do Internacional aguardou o grupo de jogadores, a delegação no aeroporto, e foi muito tranquilo o trajeto até o CT Parque Gigante, onde o ônibus acabou desembarcando, também sem a presença de nenhum torcedor, não houve nenhum protesto na chegada do Inter a Porto Alegre, foi tudo absolutamente tranquilo. Os jogadores entraram no CT, a delegação entrou no CT, e menos de 5 minutos depois, os carros dos atletas e de membros da comissão já começaram a sair, todo mundo foi para sua casa já para aproveitar esse descanso, tá? Descanso de 2 dias. A delegação do Internacional terá 2 dias de folga, o grupo de jogadores, tá? Domingo, no caso hoje, né, chegaram de manhã, vão poder aproveitar o domingo com a família, e também segunda-feira. A reapresentação acontece na terça, no CT Parque Gigante. E aí podem haver protestos por parte da torcida, e a segurança do Inter também já está mobilizada para isso, porque sabe desta possibilidade. E a definição do que vai acontecer com o técnico Roger Machado, ela já está certa, tá?
O Roger fica até o confronto contra o Fortaleza e ele terá uma semana para salvar o seu trabalho. Essa é a verdade. Ele vai ter os treinos de terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O Inter joga no domingo contra o Fortaleza. E se houver um resultado negativo contra o Fortaleza aqui no Beira-Rio, e quando eu digo resultado negativo, um empate que frustre o torcedor, Roger será desligado. É o ultimato do técnico Roger Machado, que já havia sido dado anteriormente, que eram os jogos contra o Cruzeiro e contra o Fortaleza, e convenhamos, o cenário todo desenha para que se não houver uma vitória, e digo mais, uma vitória com um certo grau de convencimento no Beira-Rio, o trabalho ele vai se romper, o trabalho ele vai ficar insustentável e acredito que isso até da parte do próprio Roger Machado, tá? Eu não duvido de que, por exemplo, se houver uma vitória com o Inter jogando mal, exista a troca do trabalho. Porque depois do jogo contra o Fortaleza, existe uma parada de 10 dias em função da data FIFA. E este é o período imaginado pela direção do Internacional para buscar um novo treinador e executar um novo trabalho, minimamente com possibilidade de um tempo para se trabalhar. Então, Roger está muito na berlinda. E o jogo contra o Fortaleza vai ser definitivo para o futuro do trabalho do treinador e para o futuro do Inter na temporada. O Inter já está em Porto Alegre. Com tranquilidade, chegou à capital. Mas a semana tem tudo para ser bastante turbulenta nos bastidores. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!